Bom dia, queridos irmãos. Desculpem pela voz. Esse final de semana, meu filho estava um pouquinho mal, acabei cuidando dele e pegando um pouco desse resfriado. Hoje, eu creio que também alguns irmãos fizeram como eu. 7h45 já estava saindo de casa para vir para a igreja. O meu relógio ficou, não sei porquê, adiantado 1 hora. E eu olho para o relógio do carro, eu ligo para o reverendo Antônio, que tinha ali de acordado há um tempo. Pastor, que horas são? Aí ele falou assim, 7h45. Então, a gente foi tomar um café e chegamos aqui agora. Queridos, Josué capítulo de número 14, dos versículos de número 6 a 15, e o capítulo 15, dos versículos 13 a 19. Josué capítulo 14, dos versículos 6 a 15, de 13 a 19. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou em guerra. Capítulo 15, versículo 13. A Calebe, filho de Jefoné, porém, lhe deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Oremos. Querido Deus, instrua o teu povo nessa manhã. Um povo que faz parte de uma aliança, de um pacto eterno. Não pela nossa força, mas pelo teu grande amor. Nos ajude a compreender as tuas promessas e vivemos de acordo com elas, nesse nosso viver diário aqui nesta terra. Para que venhamos, ó Pai, a testemunhar do Senhor, a andar confiantes e com a nossa mente cativa ao Senhor tão somente. Esse é o meu pedido, pedindo ao seu Santo Espírito que fale ao teu povo que nesta manhã o Senhor chamou aqui. No nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, nós convivemos hoje com uma teologia pregada até em igrejas que se denominam reformadas, mas cada vez menos você encontra igrejas, e eu estou falando a priori da nossa denominação,
que vive a centralidade na palavra do Senhor mesmo. Deixa eu explicar. Nós hoje convivemos muito com uma teologia da prosperidade, que é fato que nós olhamos e podemos dizer, sim, os neopentecostais ou os pentecostais são alicerçados nisto, pregam sobre a prosperidade. Mas é muito comum, até mesmo nas igrejas reformadas, nós temos uma mentalidade de seguirmos a Deus tão somente desejando coisas. Como o reverendo Antônio tem dito aqui, outros pastores nesse púlpito, só servimos a Deus para que Ele nos dê coisas. Quando Ele não nos dá, nós fechamos a cara, nós nos emburramos, nós começamos a olhar para os problemas à nossa volta. Porém, a palavra de Deus nos dá, e graças a isso, porque ela está preservada para a educação do seu povo, ela fala o que é realmente promessa do Senhor. Como eu devo agir diante das promessas do meu Deus. A promessa é anúncio de algo, alguma coisa que haverá de ser feita. E aquele que o faz, ele apresenta garantias que fará. Josué, ele fala a respeito do Deus da promessa, que cumpre aquilo que ele prometeu. Josué narra um Deus cumprindo tudo exatamente da forma como ele prometeu. Nós estudamos aqui, na última quinta-feira, a conquista final de Josué, na verdade, da parte norte de Canaã. E é tão interessante que, ao ler o texto, a ordem de Deus foi, quando vocês derrotarem eles, porque daqui um dia todos eles estarão mortos, corte os cavalos, na verdade, os tendões dos cavalos e queime as suas carruagens. E nós falamos aqui, isso é loucura, porque é jogar fora todo um arsenal de guerra, porque o povo deveria depender de Deus e das suas promessas. E agora, queridos, o povo está herdando aquilo que Deus prometera, e Ele colocou todas as narrativas de todos os locais geograficamente para, como uma escritura, declarar, não só aquele povo, mas a nós agora, que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele entrou em aliança com o seu povo. Porque Deus é um Deus que é o perfeito noivo, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Diferente de nós, que prometemos diante uns dos outros, do marido e mulher, diante dos homens, e muitas vezes descumprimos, mas Deus não. E aonde estão as suas promessas? Na sua palavra. Então aqui, uma primeira aplicação, antes de chegarmos mesmo no texto, se eu quero conhecer quais são as promessas do Senhor para a minha vida, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Eu tenho que voltar os meus olhos para a palavra de Deus. Agora, o que eu devo fazer? O Senhor deixou muito claro que eu devo buscá-lo. Ele deu promessas ao seu povo, mas eu devo buscá-lo. Eu devo viver em comunhão com Ele. Eu devo me achegar a Ele. Eu devo ir ao seu encontro. Eu tenho que estar num relacionamento. O Senhor Jesus disse claramente Paulo disse que a relação da igreja com o Senhor é como num casamento. Não existe, queridos, relacionamento quando cada um fica no seu canto. É necessário uma busca, e busca mútua. Vamos ver o contexto dessa narrativa. Eles estavam em guerra, e a guerra principal tinha terminado. Toda a espinha dorsal de Canaã fora ali cortada, tanto o sul como o norte. Israel agora era dominante em toda aquela região. Haviam ainda requisitos de povos cananeus, jebuseus, em várias localidades. Só que a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 19, é dito aqui o que o povo deveria fazer. O povo deveria tomar por herança aquelas terras. E agora, as terras haveriam de ser sorteadas entre 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia estavam do lado leste, que Moisés conquistou. Mas antes do sorteio, vem Calebe, e com muita humildade se achega diante de Josué, como nós lemos aqui no capítulo de número 14. E ele vai lembrar a Josué que Deus tinha lhe prometido algo. Aonde está essa narrativa? Não vamos lá por conta do tempo, mas Números capítulo 13, 45 anos antes. Josué e Calebe, na verdade, 12 espias, um de cada tribo foi chamada para espiar a terra. Eles olharam para os frutos da terra, e quando voltaram, 10 espias falaram, não entremos aqui, porque há gigantes tão grandes que nós somos como gafanhotos, a ponto deles esmagarem a nós. E somente 2, Josué e Calebe, falaram, não vamos, há um Deus que nos libertou, há um Deus que vai nos dar vitória. Mas o povo todo ouviu os 10,
como é mais fácil, né? Ouvirmos os problemas. Como é fácil nós, como povo, desanimarmos e não confiarmos no Senhor. Poucos são os que abrem a boca e dizem, vamos juntos. Mas é muito mais fácil na nossa caminhada nós desistirmos. Nós deixarmos o nosso coração olhar para as coisas dessa terra, para os gigantes, para os problemas dessa terra, e não olhar para Deus. Nós olhamos para cá e não para o alto, para aquele que nos guia. Mas então Deus condena o povo e diz, por causa disso, vocês vão ficar aqui, vocês vão morrer no deserto. Mas Calebe e Josué haverão de entrar. E a Calebe, aonde você pisou, Calebe, eu hei de dar a você este monte. Então agora, 45 anos depois, Calebe está diante de Josué, relembrando essa promessa. Rapidamente, quem foi Calebe? O texto, ele diz aqui, é muito interessante porque isso eu aprendi também há pouco tempo, apesar de estar já fazendo esse estudo. Eu disse que estava na Fiel agora e um pastor chamado Michael Reeves, ele fez um detalhamento sobre Josué. Eu falei, fantástico isso, por isso que eu vou não só dar o estudo, mas fazer a pregação. Michael Reeves disse, e depois se você quiser, eu te passo os textos. Por 3 vezes é dito que Calebe era filho de Jefoné, que era quenezeu. Resumindo, queridos, o que vem a ser quenezeu? O quenezeu, ele não é original da tribo de Judá. Quenezeu ou queneu é o sogro de Moisés. Ele não pertencia à linhagem de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas a geração ali do sogro de Moisés. E é interessante notar que ele foi o representante de Judá para espiar a terra, ou seja, Deus já trazendo para o seu povo aqueles que ele chamou. Portanto, aqui um homem que não pertencia à linhagem de sangue de Abraão, Isaque e Jacó, mas se converteu ao Senhor e servia ali na tribo de Judá. Este homem abriu a sua boca e disse que iria servir ao Senhor. Assim como nós, que não temos sangue, mas somos de uma linhagem real, chamados pelo Senhor, porque o Senhor nos trouxe a sua família. E qual é o pedido de Calebe? Senhor, o Senhor conservou a minha vida. Eu tenho 85 anos. Olha aqui um exemplo para nós, independente da nossa idade. Querido, jovem, tenho 30 anos, tenho 40, já servi tanto tempo na igreja. Não há limite para você servir ao Senhor. É até o final da sua vida. John Piper, no livro Filmes, eu sempre vou repetir isso, capítulo de número 4, fala assim, para o crente não existe aposentadoria. E Calebe mostra, até aqui o Senhor tem conservado a minha vida. Eu tenho 85 anos, eu tenho a mesma força, disponibilidade de ir e lutar e conquistar aquilo que o Senhor me deu na sua promessa. A confiança é a mesma em Deus. A disposição no seu coração é a mesma. Um homem que depende de Deus, queridos, mesmo vendo os problemas, porque os gigantes ainda estavam lá, é um homem que confia em Deus e crê que Deus iria despossar aquela terra, iria ser dele. Ele confia no Deus, é a mesma confiança que Abraão teve ao falar aos seus quando subiu com o seu filho, que eles voltariam para ali, é a mesma confiança que nós crentes devemos ter na nossa vida diante de todos os problemas que nós passamos. Porque a nossa dependência está centrada em Deus. Então, Josué dá o monte a Calebe, abençoa Calebe, e agora ele parte para conquistar esse monte. E como eu disse, essa cidade, queridos, era de gigantes. É muito interessante você notar nos mitos gregos, os titãs, ou outras coisas mais, esses homens eram de estatura enorme, de 4 a 5 metros de altura. Arba era o grande homem, mitologicamente, e existe ainda hoje ali em Hebrom. Hebrom é muito interessante. Que cidade é essa, Hebrom? Hebrom foi aonde Abraão comprou alguns metros ou quilômetros ali dessa cidade, uma gruta, uma caverna para enterrar a sua esposa. E ali ele foi enterrado. Está lá até hoje. É onde estão Jessé, Ruth enterrada. É onde, posteriormente, Davi foi rei durante 7 anos. Era uma terra, queridos, de gigantes, mas que viria a ser a sede inicial do governo de Davi, que até hoje é um local preservado, na verdade estão ali os patriarcas, é o primeiro local que Deus deu ao povo de Israel, comprado com preço. Hoje, certamente, o preço da caverna que ele comprou passa de mais de $1 milhão, porque ele receberia de graça. Ele disse, não, eu vou comprar. E é Hebrom que ele herda. E depois,
na narrativa no capítulo 15, após conquistar Hebrom, porque é dito que ele conquista, ele convoca os seus para conquistar uma outra cidade lá de gigantes, Debir. E aqui nós vemos o exemplo da responsabilidade humana, queridos. Por que você está aqui nessa terra? Para servir ao Senhor, para confiar no Senhor, mas para ensinar a geração a temer a Deus. Lembre-se disso. A sua maior herança não é a sua casa que você deixa, não são os seus bens, mas é a sua vida com Deus aos seus. A maior herança que você pode dar é o testemunho de seguir o Senhor. Porque depois ele convoca e um homem se levanta, o seu irmão, a gente vai ver isso em Juízes, Otiniel foi o primeiro juiz do povo de Israel, aquele que desbaratou um rei que veio do norte, escravizou durante 8 anos o povo. Otiniel se levanta e ele vai e enfrenta, e foi dado a sua filha Axa. A Axa, filha de Caleb, foi dada a Otiniel. E é interessante notar que essa sua filha conhecia o caráter do seu pai, e ela vai diante dele, como é dito aqui, e pede algo a mais. E é interessante, que disposição de coração. Ele tinha dado a terra de Debir, e ali nós vemos que ela pede uma região que seja um pouco próspera, e ele vai dar uma região ainda mais próspera, ou seja, ele recebe do Senhor, e ele tem um coração misericordioso. Ele ensina, e a sua filha, e agora o seu genro, conhecem, e na verdade podem pedir a ele, porque ele reflete, Caleb reflete o seu Deus, que lida com misericórdia e age com misericórdia. Princípios para a nossa vida, querido, para irmos para a conclusão. Nós servimos o mesmo Deus das promessas. Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que tem prometido cuidar do seu povo. Um Deus de bênção. As suas promessas são muito claras na palavra. Dele estar conosco todos os dias, dele nos perdoar os pecados, dele nos restaurar. São promessas para o agora. Você tem buscado de verdade o Senhor? Você sabe o que é ser restaurado pelo Senhor? Perdoado pelo Senhor, revitalizado no seu ser em meio à angústia, às lutas do seu pecado. Você tem o buscado de verdade? Nós lemos aqui no texto em Pedro que no versículo 10 do capítulo 1, versículo 10, é dito uma postura de buscá-lo. Mas você tem de todo o coração buscado, ele é dadivoso, ele tem prazer em restaurar, ele tem prazer em renovar, ele tem prazer em galardoar, queridos. Nós temos que buscá-lo, mas nós temos que confiar nele. Ele prometeu também, como nós lemos na liturgia, os céus. Ele prometeu uma vida eterna. Você vive hoje nessa esperança. Eu sei que você certamente veio para cá muito atribulado com muitas coisas. Em diferentes áreas eu tenho aqui irmãos passando por lutas imensas, mas o seu coração está no céu agora. O seu coração está na vida eterna com Deus. Em saber que você não vai herdar tão somente um monte, mas a terra é a herança de cada um de nós. Então você está preocupado com coisas dessa terra, com pequenas coisas, sendo que a terra e a comunhão com Ele é uma herança dada por Ele. Nós lemos aqui que em Deus todas as coisas foram doadas, são preciosas promessas. Nós somos, e a maior coisa que nós herdamos e vamos herdar, e já temos hoje, porque nós somos coparticipantes com Cristo. Seremos eternos, queridos, a estatura do nosso Mestre. Nós temos que viver agora com o coração nessas verdades, nessas promessas de um novo céu e uma nova terra. Nós temos que confiar nas suas palavras. Este é o mesmo Deus de promessas. Em segundo lugar, eu tenho que buscá-lo. Caleb lutou. Caleb não recebeu de graça. Caleb, com 85 anos de idade, teve que subir a um local onde 45 anos antes, o povo inteiro temeu subir. Mas ele derrotou, e é dito aqui em Josué que não havia mais anaquins, porque todos eles foram exterminados de Israel. Porque um homem de 85 anos se levantou para lutar, e outros o seguiram. Buscar, queridos, com fé ao Senhor, é o nosso dever. Lutar, mas ao mesmo tempo se esforçar. A nossa vida aqui diante do Senhor é assim. E é interessante, olhe para a narrativa de Josué. Não havia um pedaço de terra, porque a terra foi dividida em 12 tribos. Mas todas as tribos tinham algum povo inimigo para combater.
Se você colocar um mapa e você pensar nos cananeus, nos jebuseus, por exemplo, por mais que tenha algumas narrativas dizendo, os jebuseus estavam ali em Judá. O que via ser a Jerusalém, ela só foi derrotada na época de Davi. Mas os jebuseus estavam ali bem no meio do povo de Judá. Era um inimigo que estava ali. Ou seja, o Senhor, queridos, ainda aqui nessa terra, nos tem prometido a herança final, o descanso final. Mas há luta. Vida cristã é luta. É diferente daquilo que nós vemos nas pregações aí fora. Vida cristã é luta, mas o nosso cargo é leve. Porque nós levamos o que o Senhor Jesus já conquistou. Nós estamos seguros nele. Uma terceira postura que nós vemos aqui, eu tenho aprendido também, nos achegar diante de Deus com humildade e com discernimento. Caleb não vai buscar algo extraordinário, ele vai buscar aquilo que Deus prometeu. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós queremos coisas, firmamos o nosso tempo, a nossa força em coisas que nós queremos, e muitas vezes não é da vontade de Deus. E aí nos frustramos. Mas Caleb, com humildade, reconhece aquilo que vem da parte de Deus. E com sabedoria, ele vem, ele não determina, como eu aprendi também. Ele não determina como a gente vê, não, é minha posse, eu tenho que determinar, isso é meu. Não, ele requer com sabedoria, com cuidado e competição diante do Senhor. Busque ao Senhor com sabedoria, ore pela paz, ore pelo perdão, ore diante do Senhor, requerendo dele aquilo que ele tem prometido nas suas palavras, ele dá com alegria. Ao mesmo tempo, Deus nos ajuda, queridos. Deus nos ajuda nessa nossa empreitada, porque Caleb diz que por 45 anos o Senhor tem me guardado. Reflita nisso. Você tem 40 anos, quase a minha idade, daqui 3 anos chego lá. E aí Deus te promete algo. Não é ordinário isso. Isso foi um ato extraordinário. E Josué passou todo aquele tempo no deserto. E depois teve que enfrentar multidões de inimigos. E certamente passou por muitos perigos. Mas ele pôde aqui avisar o Senhor, se eu estou vivo até aqui, é porque o Senhor tem me guardado. É porque o Senhor está comigo. É porque o Senhor nunca me abandonou. E essa é uma realidade nossa, queridos. O Senhor prometeu isso, nunca nos abandonar. Portanto, a sua confiança deve estar nele, então somente nele. Para a gente ir para o final. Nós temos que viver na dependência dele, lembrando de, ao imitá-lo, ao depender dele, as gerações ao nosso lado hão de olhar para nós. Lembre, eu disse, Otiniel continuou nos passos de Caleb. Quando lá em Juízes diz que o povo se esqueceu de Deus. Leia depois capítulo 1, 2, 3 de Juízes, que é o período que Otiniel estava. O povo fazia segundo o seu coração, não se lembrava mais de Deus. Porém, um homem, Otiniel, que seguia os passos de Caleb, ali estava firme, dependendo do Senhor. Essa é a nossa maior herança, queridos. Eu sei que não é pela nossa força que nós subsistimos, mas nós temos que lembrar que nós vamos passar. E os nossos filhos, essa geração que fica de adolescente, de jovem, precisam ter esta herança. Ver nos pais uma vida íntima com Deus, uma dependência de Deus, um ardor por estar na casa de Deus, por servir ao Senhor, por testemunhar dele, é a maior herança que você deixa ao seu filho. E eu concluo essas aplicações dizendo que as promessas de Deus só são eficazes por causa de Cristo. Sabe por que Deus nos dá tudo aquilo que ele tem dito na sua palavra? Por causa de Cristo. Porque a única coisa que nós merecemos diante de Deus é a sua ira. Por conta dos nossos pecados, nós só merecemos ira de Deus. Nós só merecemos o juízo dele. Mas foi por causa de Cristo Jesus, que veio e morreu na cruz, levando os nossos pecados, é que Caleb obteve as coisas que nós obtemos todas as coisas. Quero concluir dizendo, Deus quer dar-nos mais do que uma terra. Ele quer o nosso coração. Ele quer comunhão com o seu povo. Ele quer que nós andemos segundo a estatura do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer dar muito mais do que coisas. Ele quer dar a você a imagem perfeita, restaurada, a semelhança de Cristo Jesus. E Ele prometeu e Ele irá cumprir. Se você um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, isso é uma promessa. Dentro em breve,
a sua luta findará. Dentro em breve você estará perfeitamente santificado, glorificado, vivendo uma comunhão íntima com Deus, herdando esta terra para todo o sempre. Viva com um coração firmado nessa promessa. Vamos participar agora da ceia. Quero convidar os presbíteros que venham à frente, celebraremos a ceia do Senhor.